Pega a sua Bíblia comigo, abra agora no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de número 20. Atos 12 e versículo 20. Glória a Deus nas alturas. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e versículo de número 20. Está escrito assim: e ele estava irritado com os de Tiro e Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. Num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. Quantos dizem amém? Quantos estão assustados? Deus seja louvado. Cadê o meu querido amigo tecladista? Muito obrigado pela sua gentileza. Utilizar que eu não tenho muito hábito, mas no final a gente faz algo junto aqui. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Esse texto tem obviamente, uma particularidade que torna ele um pouco chocante, porque a gente até está um pouco acostumado na leitura das páginas do Antigo Testamento a ver algumas coisas assim, dessa natureza, né? Apedrejamento, gente morrendo, né? Hófine e Finéias, e reações de Deus de maior contundência em relação a pecados contra a sua santidade, sacerdotes morrendo ao levar fogo estranho para o altar e coisas dessa natureza. Mas talvez nós não esperávamos nos deparar com uma coisa de igual contundência já após Cristo, ou seja, já na dispensação da graça. Então é por isso que esse texto torna-se um texto tão emblemático. Existe um homem, ele é muitíssimo poderoso, o nome dele é Herodes. Qual é o nome dele? E esse homem está diante de uma plateia, e essa plateia começa num coro a dizer: voz de Deus e não de homem. O sentido de dizer, quem está falando não é um homem, quem está falando é o próprio Deus, ao ouvirem a voz dele. Ele recebe aquela adoração, ele capta aquilo, absorve aquilo, e em vez de devolver a glória que era para Deus, ele, como disse, absorve aquilo ali. O que é importante você entender, já de antemão, é que esse homem, ele havia cometido alguns delitos graves contra a igreja poucos dias, semanas ou meses atrás. Ele vinha numa escalada de violência. Então, preste atenção, a Bíblia diz que esse homem, ele perseguiu e maltratou os crentes. Deus não fez nada contra a vida dele. A Bíblia diz também que ele mandou matar Tiago à espada. E o Senhor também não fez nada contra a vida dele. A Bíblia diz que ele pegou e mandou prender o apóstolo Pedro. E também o Senhor não fez nada contra a vida dele. Mas quando ele tocou na glória de Deus, Deus matou ele. É bom que você entenda que por mais que Deus ame a mim e a você, nada é tão importante para Deus do que Ele mesmo. E eu falo isso sem nenhum medo de você pensar que Ele é vaidoso e é egoísta. Porque qualquer pessoa que pensasse primeiramente em si próprio, poderia ser chamado de egoísta e vaidoso. Mas Deus é o único que zela prioritariamente pelo seu nome e pela sua glória. E não pode ser chamado nem de vaidoso e nem de egoísta. É por isso que Ele é Deus e nós somos homens. Os códigos de ética, de conduta que nos regem, não são os mesmos que regem a Deus. Então, quando esse episódio acontece, nós estamos aqui olhando para esse homem, olhando para essa cena terrível, em pleno Novo Testamento, em plena dispensação da graça. Mas num dado momento,
da minha vida, das minhas meditações, das minhas reflexões, eu desejei tirar os olhos de Herodes, por um pouco de tempo, e pôr os olhos naquela plateia. Porque se ele recebeu, alguém deu. Se ele absorveu, alguém direcionou. Se ele ouviu, alguém falou. Quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que compunham naquele dia, aquele auditório de onde saiu esse coro? Voz de Deus e não de homem. Quem são essas pessoas que compareceram numa audiência para um pedido de socorro a um homem totalmente conhecido como perverso, sanguinário, maligno e ímpio? Quem é esse grupo de pessoas que vai comparecer a uma audiência dispostos a tudo, inclusive a chamá-lo de Deus, para obter um favor que estava na mão dele e ele os poderia dar? Não é necessário nenhuma pesquisa mais aprofundada, nenhum estudo, mas nada. Está escrachado aqui no texto bíblico quem são essas pessoas, e nós lemos juntos. A história da morte de Herodes começa no versículo que lemos. E ele quem? Herodes, era dele que a Bíblia vinha falando, no versículo anterior. Estava irritado com os de Tiro e Sidom. Opa, quem é então? Quem são essas pessoas? É o povo de... Muito fraco. O povo de... Então vamos lá. Houve uma indisposição diplomática, vamos assim dizer, entre o povo de Tiro e Sidom e Herodes. Havia algum tipo de abastecimento do qual o povo de Tiro e Sidom dependia de Herodes. Aí ele aplicou uma coisa que nós poderíamos hoje chamar de sanção econômica. Há não muito tempo atrás, a Rússia invadiu o território da Ucrânia, uma nação soberana. A comunidade internacional, então, se volta contra a Rússia, em sua grande maioria, e muitas dessas nações da comunidade internacional começam a aplicar sanções econômicas. Preste atenção, como é que é isso? Eu tenho um produto que você precisa comprar, então eu não vou te vender, porque eu quero apertar você, para você reconsiderar o que você está fazendo. Você tem um produto que depende de que eu compre, mas eu também não vou comprar de você, para você sentir o aperto e reconsiderar a sua posição. Então, toda sanção econômica, ela é um esforço para que o outro reveja a sua posição. Alguém que está numa posição de autoridade, alguém que está numa posição de domínio, que tem um produto, que tem alguma coisa do qual o outro precisa, aperta isso para que ele possa rever a sua... Vamos lá, rever a sua posição. Foi isso que Herodes fez com Tiro e Sidom. E apertados por essa sanção, eles então se reúnem para poder estar diante de Herodes. Eles vão abrir a boca e vão dizer: é Deus que está ali. Quem está falando ali é Deus. Oh, Herodes, você é um Deus. Da boca de muitas pessoas, hoje mesmo, nesse domingo, ontem no sábado, amanhã na segunda também, sairá todo tipo de besteira que eu e você podemos imaginar. Da boca de muitas pessoas sairão declarações que que tocarão, que se insurgirão contra a glória de Deus. Da boca de muitas pessoas, ainda hoje, nesse domingo, saiu todo tipo de besteira. Gente bateu na porta de gente pediu socorro para quem não deveria pedir, gente beijou a mão de quem não deveria beijar. Isso acabou, pastor? Não acabou. Vai continuar? Vai continuar. Enquanto nós estivermos nessa terra, as pessoas vão procurar socorro onde não devem. O que eu quero que você entenda é que muita gente pode fazer isso, outras pessoas não podem fazer. Algumas pessoas podem falar voz de Deus e não de homem, outras não podem falar. E por que eu digo para você, e não se assuste, nós estamos construindo algo bonito aqui, segura aí. E por que eu estou falando para você que alguns auditórios podem ser compostos por algumas pessoas que falam, chamam homens de Deus, e se curvam, pedem socorro para um, beija a mão do outro, negocia qualquer coisa, mas outros não podem estar em alguns auditórios. Se eu tivesse lido na Bíblia que o povo do Egito fez isso aqui, eu não estaria tão preocupado. Se eu tivesse lido na Bíblia que o povo da Síria fez isso aqui, eu não estaria tão preocupado. Se eu tivesse lido na Bíblia que qualquer nação do Oriente Médio tivesse ido até Herodes, pedir o que pediu e dizer o que disse, eu não estaria tão preocupado. Mas eu fiquei preocupado quando eu vi que quem foi lá fazer esse vexame foi o povo de Tiro e Sidom.
Mas por que, pastor Eduardo, é tão problemático serem eles e não seria tão problemático serem outros que o senhor citou aí? Por causa do que a Bíblia conta, eu oriento você depois a ler na sua casa. O que a Bíblia conta em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, olhe para mim. Jesus teve 3 anos e meio de ministério. Quanto tempo ele teve de ministério? Não foram 10, não foram 9, nem 8, nem 7, nem 6, nem 5, nem 4, nem 3, nem 2. Foi uma vez só. Uma única vez em todo o seu ministério, Jesus colocou o pé dele fora do território de Israel. Jesus só visitou um único povo em toda a história da humanidade. Jesus só colocou os pés numa terra estrangeira uma única vez. Adivinha quem foi? Tiro e Sidom. Tiro e Sidom foram o povo que recebeu o privilégio inenarrável de ter a visita do Salvador do mundo sendo estrangeiros. Porque todo o restante do ministério de Jesus foi desenvolvido dentro de Israel. Apenas uma única vez, uma só, Mateus 7, 24, Jesus coloca os pés nos termos de Tiro e Sidom. É o episódio da mulher cirofenícia, você deve lembrar, aquela que clamava pela sua filha que estava horrivelmente endemoniada. O que estou apresentando para você é um povo que recebeu uma visita que muita gente queria, mas não recebeu. O que estou apresentando para você foi um povo que recebeu uma chance que muita gente se estapearia por ter, mas não teve. E existem favores que, uma vez que Deus nos dá, Ele espera de nós um comportamento diferente do que o comportamento da maioria das pessoas. É por isso que eu volto a dizer, se fosse o Egito, se fosse a Síria, não me preocuparia tanto. O que me preocupa é ver gente que Deus visitou, é ver gente que Deus presenteou, é ver gente que Deus cruzou fronteiras para salvar. O que me preocupa é ver gente que Deus fez obras de libertação. O que me preocupa é ver gente que Deus fez esforços no mundo espiritual para libertar. O que me preocupa é ver gente que Deus quebrou cadeias e grilhões, tendo a coragem de chamar homens de deuses e beijar a mão de reis atrás de serviços e de favores. Uma vez que você foi experimentado na presença e na graça do Senhor, existem coisas que nunca mais poderão sair da sua boca. Pega a mão de alguém do teu lado, dá uma acordada nele, por favor, dá uma chacoalhada nele, diga assim: você não. Tem um monte de gente que pode, você não. Tem um monte de gente que pode pedir bênção para um para outro, você não. De você Deus espera um comportamento diferente. Aleluia. Ah, mas o fulano também foi, você não. Ah, mas eu estava lá na fila para falar com Herodes, eu bem vi Beltrano, pois Beltrano, Jesus ainda não foi na casa dele. Como Jesus já foi na sua, você sai dessa fila, porque você tem outro nome para pedir socorro. Belema, calamacanto, cheme, levanta a mão mais alto que você puder. Eu vim falar para uma igreja que não vai se posicionar de maneira contrária ao favor que recebeu. Se ele me favoreceu, eu vou honrá-lo todos os dias da minha vida. Se ele entrou na minha vida, só ele que eu clamo. Se um dia eu ouvir a voz dele, nunca mais confundirei a voz dele com a voz de ninguém. Deus é Deus, homens são homens. Aleluia. Olha o que aconteceu. Aperto você. Diz a Bíblia que Tiro e Sidom se abasteciam do país do rei. Então alguma coisa da Galileia saía para abastecer Tiro e Sidom. E quando Herodes percebeu que tinha esse poder, ele colocou todos os seus elementos e cartas na mesa, jogou pesado, e quando ele viu que Tiro e Sidom dependia de algo que ele abastecia, ele foi lá na torneira e fez assim, ó. Eu tenho uma notícia para te dar, não sei se você vai ficar muito feliz. O espírito herodiano, que representa o espírito que se insurge contra Deus, que persegue a igreja, que maltrata os crentes. Esse espírito herodiano tem muitas torneiras ao seu dispor. Tem muita coisa que o diabo... Você lembra quando Satanás levou Jesus no alto do monte? Satanás falou assim, olha, se você é prostrado me adorar, eu posso te dar esses reinos da terra aí. Jesus falou para ele, você é mentiroso? Jesus falou para ele, eles não são teus? Jesus não falou isso para ele.
Jesus só disse, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Jesus não desmentiu o diabo estava oferecendo uma coisa que de fato lhe pertencia, estruturalmente, do Senhor é a terra, sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Mas o Satanás falou, para mim me foi entregue, ou seja, os reinos da terra se dobraram diante dele e entregaram poder político, poder financeiro ao diabo. Jesus não repreendeu Satanás. Então você precisa entender que esse Herodes que quer, no fundo, uma só coisa, pergunte qual? Que você reconsidere a sua posição, porque ele não ficou feliz em saber que Jesus entrou na tua Tiro e Sidom, ele não ficou feliz em saber que Jesus expulsou demônios dos teus filhos, ele não ficou feliz em saber que um rei entrou na tua vida. Então ele vai pegar todas as torneiras que ele puder e vai fechar, vai tocar em gente que está ao dispor dele para se levantar contra você. De repente gente que te foi favorável se tornará desfavorável, recursos que estavam quase chegando na sua mão vão ser paralisados. O seu nome, quando for tocado em algumas salas, vão pegar projetos e botar por último, vão engavetar situações, eles vão tentar de tudo, porque tudo que Herodes quer é que você reconsidere a tua posição. Mas eu vim de Deus liberar uma palavra, não voltaremos atrás, não reconsideraremos. Ainda que algumas torneiras sejam fechadas, ainda que alguns abastecimentos sejam prejudicados, ainda que você se veja perseguido em algumas circunstâncias, lembre-se do dia, da tarde desse domingo, onde o Senhor nos reúne para dizer isso. É Herodes apertando e fechando a torneira para você chamar homens de Deus e esquecer que Deus pisou na tua casa. Ei, Tiro e Sidom, ei, aqueles que receberam o favor do Senhor, levantem as mãos o mais alto possível, porque nós não vamos reconsiderar. Vai fechar a torneira, vai se levantar gente, inimigos se levantarão, mas eu sei quem entrou na minha vida, eu sei quem entrou na minha casa. Primeira questão muito ilógica de tudo isso. Eu falei para você um currículo breve da pessoa de Herodes. A pessoa de Herodes maltratava os crentes. A pessoa de Herodes mandou matar Tiago à espada. A pessoa de Herodes lançou Pedro na prisão. Agora vamos falar da família dele, que a família dele era tão boazinha quanto ele. Vamos falar dos outros Herodes. Aquele Herodes que matou um infanticida, matou os meninos nascidos quando ficou sabendo que havia uma profecia, que o Salvador, o rei de Israel tinha nascido, o rei dos judeus tinha nascido. Eles sempre foram insuportáveis à ideia de um outro rei. Então eles perseguem, matam a espada, lançam na prisão. O pessoal da família dele, de Herodes, é tão bacana que só por causa de uma dançarina que dançou bonitinho, ele mandou arrancar a cabeça de João Batista na prisão. É uma gente perversa, sanguinária, implacável, inescrupulosa, e o povo de Tiro e Sidom está indo lá beijar a mão de Herodes para pedir favor. Eu tenho uma coisa para dizer para você. Às vezes a nossa necessidade nos tira até o bom senso. Às vezes a nossa necessidade nos tira até a razoabilidade. Às vezes a nossa necessidade nos tira até o senso de ridículo. E o Senhor me trouxe para dizer assim uma coisa para você. A visitação que eu fiz na sua vida, ela elevou os níveis. Tem filas que você não vai entrar mais. Tem situações que você não vai se submeter mais. E se alguém disser para você, virou arrogante, você vai dizer, não, é porque eu tenho um Deus agora, não tinha antes. Porque nós estamos numa nação onde está sistematizado, legalizado, normatizado, práticas, onde pessoas, para se conectar a pessoas, fazem todo tipo de esforço, inclusive esforços ridículos. Para se conectar a outros, fazem todo tipo de esforço, inclusive esforços vexatórios. Mas o Senhor me trouxe para dizer, não se diminua, porque eu te valorizei quando fui na tua casa. Quando fui na sua casa, eu valorizei você, valorizei sua família, valorizei seus negócios. Então não submeta agora o seu negócio à injeção de qualquer capital, vindo de qualquer mão, de qualquer lugar, porque eu santifiquei teus negócios, santifiquei tua família, santifiquei tua vida.
santifiquei tua carreira, santifiquei teu dinheiro, santifiquei teu casamento. Não se permita estar em determinadas filas, compor certos auditórios, compor certos coros. Tem coisa que já foi para você um dia, mas não é mais desde que Jesus entrou na tua vida. Como pensar que uma pessoa como essa poderia liberar favor? Como pensar que uma pessoa como essa poderia ser generosa? Como pensar que uma pessoa como essa poderia ser útil? Como pensar que alguém com tamanho histórico de malignidade pudesse ser favorável a um povo que precisava do seu abastecimento? Seria um problema de cegueira provocada pela necessidade? Seria um problema de carência? Seria a carência a razão que coloca pessoas diante de outras, dizendo as maiores besteiras? Seria a necessidade de aceitação a razão em que muitos crentes se expõem a situações ridículas e vexatórias? Eu tenho algo muito importante para te dizer. Existe um mal que rodeia o povo de Deus. Rodeia, mas não vai entrar não, em nome de Jesus. A carência por aceitação é um mal terrível. Existem crentes que eles não podem se sentir um pouquinho aceitos em determinadas escalas da sociedade, determinadas escalas da política, determinados níveis do empresariado. A sede por aceitação é tão grande que eles podem compor qualquer auditório e falar o que todo mundo está falando, pela sede de aceitação. Nós fomos rejeitados por muito tempo, vistos como um povinho, que não oferecia muito risco. De repente a igreja cresce, toma uma robustez, um número gigantesco de pessoas. Isso faz impacto nas mídias sociais, na TV, nas eleições. Aí todo mundo começou, opa, esse carinha ali, eles são chatinhos, mas a gente tem que fazer um joguinho aqui. Aí começaram a oferecer um pouquinho, algumas coisinhas. Vem aqui cantar, vem aqui o cantor crente cantar no programa X. Aí vai o cantor crente. Aí vai, de repente, o artista pega, canta a música nossa, aí a gente fica, né? Mas não, o Neymar cantou o hino do fulano. Porque a gente tem uma sede de aceitação, a gente quer o abraço da mídia, a gente quer o sorriso da sociedade. Ou se a gente aparecer na Globo, então, meu Deus, a gente desmaia de emoção. Em nome de Jesus, o Senhor me trouxe para dizer, melhor para te lembrar, eu avisei vocês seriam odiados por causa do meu nome. Não esperem aceitação, esperem o ódio, é isso que vocês têm que esperar. Quem está aí, diga alguma coisa. O povo está aqui, o rei está lá. Não é assim. Não dá para chegar numa pessoa tão poderosa simplesmente porque você quer. Simplesmente porque você tem uma audiência, quer marcar uma audiência ou tem um assunto. Você precisa de um interlocutor. Você precisa de um intermediador. Você precisa de um mediador. E aí entra o que está escrito aqui. Alcançando o favor de Blasto, camarista do rei. Eles identificaram uma pessoa, não se sabe exatamente como, mas se conectaram a essa pessoa, o nome dela é Blasto. Dele é Blasto. Qual é a função dele? Camarista do rei. Ou seja, ele serve na recâmara do rei, no lugar mais íntimo. Ele assiste na recâmara do rei. Não tem um funcionário do palácio que esteja num ambiente de tanta intimidade do rei quanto o camarista do rei. Então Blasto vai funcionar para Tiro e Sidom como um mediador. Vamos lá. Blasto vai funcionar para Tiro e Sidom como um... Então, para aquele povo conseguir chegar em quem eles queriam, eles precisavam de um, acharam um, pediram para um, e esse mediador os levou até o... Gente, para que isso tudo? Já tinham conhecido um. Já tinha estado na terra deles, na casa deles e no território deles o maior de todos os mediadores. Um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo Nazareno, esteve em Tiro e Sidom.
E ainda assim, eles estão buscando uma mediação humana para chegar num rei igualmente humano. E eles vão fazer isso através de uma coisa, que é um princípio tão forte que funciona para o que é bom e funciona até para o que é ruim. Pergunte qual? Concordância. O princípio da concordância é tão poderoso que ele funciona para o que é bom e funciona até para o que é ruim. Concordância é um princípio poderosíssimo. E na Bíblia está escrito que eles, de comum acordo, ou seja, em concordância, eles farão toda a articulação. Agora, por favor, preste atenção, não tinha grupo de WhatsApp. Não dava para alugar 10 ônibus e fazer uma logística coletiva para poder sair de Tiro e Sidom até Cesareia de Filipe, onde ficava a fortaleza de Herodes. Não dá. Então nós estamos falando de um tempo onde não tem ônibus, não tem carro, não tem grupo de WhatsApp. Nós estamos falando de um povo que, com uma comunicação precária e uma logística igualmente precária, consegue se comunicar, se organizar, sair do ponto A, chegar no ponto B. E tem mais. Chegando lá, eles formam um coro coeso e uníssono. Quando eles abrem a boca para dizer voz de Deus e não de homem, não é um gato pingado aqui, o outro gato pingado ali. Todos eles abrem a boca e fazem um coro uníssono, voz de Deus e não de homem. Eles estão dando um show de concordância. Eles estão dando um espetáculo de organização, mas tudo isso para chamar um homem de Deus. Passou onde o senhor quer chegar? Já cheguei. É aqui que eu fico com vergonha. E vou deixar você com vergonha também. Não vou passar essa vergonha sozinho, não. Porque quando eu olho para um povo que consegue demonstrar tamanha coesão, tamanha organização, quando eu olho para um povo que, para chamar um homem de Deus, consegue um milagre logístico e de comunicação, para se organizar, quando eu olho para um povo que consegue organizar um discurso único, e sair da sua boca de maneira uniforme, eu fico com vergonha, porque eu olho para mim como igreja e percebo que muitas vezes nós não conseguimos fazer nem 10% disso, sabendo quem é Deus de verdade, e tendo a mensagem certa na boca, a gente se desmantela nos 15 primeiros minutos, não conseguimos coesão, organização para alcançar muitos dos nossos objetivos. Isso que eu estou falando não é um cenário de comunidade local, que eu estou falando é um cenário da Igreja Universal. A Igreja Universal está muito, muito, muito longe dos padrões de coesão que deveria ter. Nós deveríamos ter uma marcha tão perfeita, tão alinhada, que para onde o Espírito apontasse, todos nós marchássemos, e nós seríamos imbatíveis, mas não estamos sendo, porque não conseguimos ter o princípio da concordância. Nós temos vozes dissonantes, gostos dissonantes, opções dissonantes, e o reino de Deus não está avançando na velocidade que deveria, porque nós estamos perdendo para gente que adora homens. Mas o Senhor me trouxe esta noite para dizer, a começar aqui por Petrolina, a começar aqui pelo Verbo, eu quero dar à minha igreja na terra uma nova experiência de coesão e de unidade, e nesse poder nós vamos chegar aonde não chegamos, alcançar o que ainda não alcançamos. Não se engane. Existem coisas que, se nós não nos unirmos, nós nunca vamos conseguir. Existem patamares que, se nós não tivermos concordância, nós nunca vamos experimentar. Vamos bater cabeça, vamos ter dificuldades, vamos ver recursos indo pelo ralo e não vamos avançar. Mas quando a igreja tiver a capacidade de se mobilizar, se organizar e marchar numa única direção, quando da boca da igreja sair um discurso uníssono e não um discurso contrário, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou daquele, não, quando toda a igreja disse, eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, eu sou igreja de Cristo. Essas pessoas estão dando uma demonstração gigantesca do que o princípio da concordância é capaz de fazer.
estão se utilizando do princípio da concordância para fazer o que é ruim. Nós já conhecemos esse mesmo princípio e muitas vezes não o utilizamos para fazer aquilo que é bom. Ei, mediador, você consegue uma audiência para nós? Vou tentar. Trabalhou e conseguiu uma coisa. Conseguiu que Tiro e Sidom fosse atendido por Herodes naquilo que a Bíblia chama, e eu queria que você repetisse, de um dia designado. Vai. Um dia designado. O que eu queria que você visse agora junto comigo é como é ridículo servir a Herodes tendo recebido a visita de Jesus. É descabido pedir socorro a Herodes tendo Jesus para pedir socorro. Por que é descabido, pastor? Várias razões. Essa aqui é interessante. Porque o que Herodes se dispõe a receber em uma audiência, num dia designado, numa hora marcada. Ah, mas eu atrasei. Tem outro já para eu assistir, para eu ouvir. Ah, mas fiquei preso no engarrafamento. Não importa, já tem outro para entrar na audiência no seu lugar. Ah, mas posso mudar de 9 para 10? Não pode, 10 já tem outro, é só 9. Herodes dispôs para Tiro e Sidom um dia e um horário. O favor dos homens é engessado em dias e horários. Mas quando eu me lembro do que Jesus disse, eu fico maravilhado. Porque ele disse assim: eu estarei convosco. Todos os dias. Eu não estarei com vocês quando vocês marcarem uma audiência com o meu secretário. Eu estarei com vocês todos os dias. Eu não estarei com vocês numa hora e se vocês se atrasarem não terá mais audiência. Eu estarei com vocês todos os dias. Eu não estarei com vocês só no auditório do encontro. Eu estarei com vocês todos os dias, em todos os lugares. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Igreja de Jesus, levante a mão. Talvez você esteja há tanto tempo buscando de toda maneira uma audiência, um horário na agenda de alguém tão importante, de maneira a ter desfocado sua fé, desfocado o seu propósito. Mas o Senhor me trouxe hoje aqui para te dizer: lembra-te de que eu estou contigo todos os dias. Todos os dias. Então, ao chegar o dia designado, diz as Escrituras que Herodes vai apresentar-se diante do povo de uma maneira. Penso que ele foi notificado. O pessoal chegou. Chegou. Foi lá no closet real. Pegou suas vestes reais. Você foi embora, volte agora. Pegou suas vestes reais. Vestiu-se com as suas vestes reais. Aproximou-se do povo. E eu penso que aquele povo, com aquela carênciazinha, aquela necessidade de aceitação, quando olhou Herodes vestido de vestes reais, um deve ter acotovelado e o outro deve ter dito: olha como a gente é importante. O homem se vestiu até de vestes reais para falar com a gente. Olha como nós somos, olha como é que ele está valorizando a audiência. Ele até se vestiu de vestes reais para vir encontrar a gente. Mal sabiam eles que aquilo não era por eles. Herodes não se vestia de vestes reais por eles, ele fazia isso por si próprio. Não era um ato de valorização deles, era um ato de autovalorização. Ele se vestia daquela maneira para impor e apresentar glória, honra e poder. Aquilo era sobre a sua vaidade de se apresentar de uma forma, e não sobre valorizar quem estava recebendo ele, ou quem ele estava recebendo. Mas nós somos assim. A gente tem a tendência de se impressionar muito com a forma como algumas pessoas se preparam para nos encontrar, se preparam para estar conosco. Mas eu não quero fugir disso em particular. Perceba que o povo de Tiro e Sidom está impressionado porque um rei, vestiu-se de vestes reais para estar com eles. O povo de Tiro e Sidom está impressionado porque alguém
vestiu-se de uma veste que é comum à sua autoridade, que é condizente com o seu poder, para então estar diante deles. Mas a verdade é que o mais impressionante, quem ainda está aí, diga amém. O mais impressionante nunca foi, não é e nunca será um rei que se veste para estar diante do povo. O mais impressionante não foi, não é e nunca será um rei que se veste de glória para estar diante das pessoas. O mais impressionante é um rei que se despe. O mais impressionante, me impressiona muito menos Herodes vestir-se de glória. Me impressiona muito mais saber que o meu e o seu rei despiu-se da sua glória para apresentar-se diante desta humanidade como servo. Mas nós costumamos valorizar mais quem se veste de glória do que quem se despe de glória. E o Senhor me trouxe para dizer: nunca na sua vida pense que fará maior bem a você quem se veste para te encontrar do que quem se despiu da sua glória para te encontrar. O maior gesto de um rei na história da humanidade não foi o gesto de alguém que se vestiu de glória, mas foi o gesto de um rei que despiu disso da sua glória, assumiu forma de servo, estando no meio de gente comum e pecadora como eu e você. O mais impressionante não é um rei com coroa no meio dos homens, é um rei como homens no meio dos homens. Oh, louvado seja o nome dele para sempre. Aproveita, tira 5 segundos do seu tempo de culto para dizer glória a Deus e aleluia ao nome daquele que despiu-se da sua glória. Há um homem vestido de glória, vocês chamam de Deus, mas quando o próprio Deus se despiu de glória, vocês o chamaram de príncipe dos demônios. Quando um homem se veste de glória, vocês o chamam de Deus, mas quando o próprio Deus se despiu de glória, vocês diziam que ele fazia essas coisas em nome de Beelzebu, porque as pessoas tendem a se impressionar com aquilo que veem. Viu alguém vestido de glória, se sente valorizado. Deveria se sentir muito mais valorizado, sabendo que alguém que tinha toda a glória deixou um trono de glória, uma coroa de glória, uma veste de glória, para estar aqui calçando uma sandália comum, vestindo uma veste comum, permitindo que sua pele fosse queimada pelo sol. Ele que tem rosto como luz radiante, permitiu que seu rosto fosse queimado pelo sol da Galileia e da Judeia. Ele que tem os pés como latão reluzente, permitiu se machucar seus pés no chão árido de Nazaré. Ele, oh glória a Deus, ninguém fez e nunca fará sacrifício maior, entrega maior, esforço maior do que Jesus fez por você. Não permita que ninguém, por força política, capital, social, roube de você uma glória que só quem deve receber é Deus. Tiro e Sidom estão precisando atualizar a imagem. Tiro e Sidom estão precisando de uma atualização de imagem. É mais convidativo chamar Herodes de Deus, porque Herodes se veste adequadamente, enquanto que Jesus, ao estar lá, não estava vestido como Deus. Mas isso foi quando ele esteve lá. A essas alturas, em Atos 12, ele não está mais como estava quando esteve lá pelas ruas de Tiro e Sidom. Não. Ele está na posição que Estevão viu quando começou a ser apedrejado.
E os céus se abriram, e ele viu Jesus assentado à direita de Deus. Eu queria que você segurasse a mão de alguém do seu lado agora, dissesse para ele: atualiza essa imagem. Ele não é o menino da manjedoura, ele não é o carpinteiro de Nazaré, ele não é o homem com a cruz nos ombros, ele não é o homem entre os ladrões. Pastor, como ele é? Vou te contar mais ou menos. Seus pés são como latão reluzente, da sua boca sai uma espada aguda, seus cabelos são como a branca lã. Ele está sentado à destra de Deus, e na sua coxa tem uma inscrição que diz: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Atualize esta imagem. Oh, aleluia! Atualize a imagem que o catolicismo apostólico romano imprimiu na sua mente. Não, ele não está ensanguentado, não tem pregos nas suas mãos, ele já esteve assim, mas não está mais, está vestido de glória e de majestade. Foi dado a ele um nome que está acima de todo nome, mediante ou diante do qual tremem principados, potestades e dominadores, um nome diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que não Herodes, mas Jesus Cristo é o Senhor. Oh, glorifica o nome dele esta noite, exalte o nome dele esta noite. Vestido de glória, eu já começo a concluir. Vestido de glória, Herodes vai dirigir-lhes a palavra. É o momento onde a voz sai de Herodes e chega nos ouvidos de Tiro e Sidom. Quando a voz de Herodes chegou nos ouvidos de Tiro e Sidom, eles começaram: é a voz de Deus, é a voz de Deus, é Deus que está falando. Manto, olha Deus aí. Olha Deus falando. Um homem no corpo comum, corruptível, tinha necessidade de beber água, se alimentar, dormir, descansar, chamado de Deus por uma plateia que não suportou a pressão da torneira fechada. Um homem chamado de Deus por uma plateia que não suportou a pressão de que aquilo que ela precisava receber do sistema, o sistema parar de dar, para que ela se curvasse diante do sistema. E quando a voz do sistema sai e chega nos ouvidos deles, eles começam a dizer: é Deus falando. É Deus falando. Não, é Deus falando, é Deus falando. Se no próximo domingo for recebido aqui, na próxima quarta, qualquer dia, quinta, um pregador que você nunca ouviu a voz, e se de repente durante a semana a igreja, a mídia da igreja colocar uma publicidade lá no Instagram, e disser: no próximo domingo vai estar conosco o pastor fulano de tal, e aí solta um áudio de uma mensagem do pastor fulano de tal, mas não era a mensagem dele, o pessoal da mídia errou. Um descuido, botou a voz de outra pessoa. Só que você não conhece a voz desse pregador. Algum problema em que você não acha estranho? Não, porque você não conhece. Você vai chegar no pessoal da mídia, vai chegar no pastor e dizer: pastor, não é a voz do fulano. Não, porque você só pode reconhecer aquilo que você conhece. Não se reconhece o que não se conhece. Então você pode confundir vozes quando elas são desconhecidas. Só que o grande problema, meu irmão, é que uma vez, eu não disse 2 nem 10, eu disse uma vez, que você ouviu a voz de Deus, nunca mais
você nunca mais tem desculpa, você nunca mais pode ser achado ou tido como escusado da responsabilidade de reconhecê-la. Pastor, mas foi uma vez só, mas a voz dele é tão marcante que não dá para confundi-la com mais ninguém. Eu posso entender Samuel sem conhecer a voz de Deus, não reconhecê-la. Eu não poderia entender Eli conhecendo a voz de Deus, não reconhecê-la. Quem conhece, reconhece. Quem conhece, distingue. Quem conhece, estranha. Quem conhece, repudia. Quem conhece, diz: isso aí eu não quero. Quem conhece, diz: isso aí eu não como. Quem conhece, diz: isso aí não entra na minha casa. Quem conhece, desliga a TV. Quem conhece, bota no mudo. Quem conhece, muda de canal no YouTube. Quem conhece, até de lugares supostamente evangélicos, levanta da cadeira e vai para casa, porque quem conhece, reconhece. Pastor Eduardo, essa é a primeira vez que eu entro numa igreja evangélica na minha vida. Já era, meu irmão. Nunca mais você pode ter tido como escusado. Quem ouve a voz de Deus uma vez tem responsabilidade de não confundi-la nunca mais na sua vida. Quem reconhece a voz de Deus no nosso meio, dá um pulo dessa cadeira agora e fica de pé. Alguns segundos dando glória ao nome do Cordeiro, alguns segundos dizendo aleluia, alguns segundos dizendo graças a Deus, alguns segundos dizendo eu te amo, Senhor, alguns segundos dizendo o rei, é o rei, é o rei, é o rei, é o rei. Segura a mão de alguém que está do teu lado agora. Dá uma chacoalhada nele e diga: as pressões vão vir, algumas torneiras vão fechar. Herodes quer que você reconsidere. Ele não aceita que tu tenha Jesus como rei. Ele vai tentar de tudo para ter você de volta. Vai tentar de tudo para você voltar a beijar a mão dele, voltar a pedir socorro para ele. Mas o teu socorro vem do Senhor que fez o céu. Quantos? Uns confiam em carros, outros em cavalos, outros em Herodes, mas nós faremos menção. Quem te socorre é Deus. Quem provê é Deus, quem faz é Deus, quem executa é Deus. E é por isso que eu vim profetizar: você não vai reconsiderar a decisão que você tomou. Você é crente hoje, vai ser crente amanhã, vai honrar Deus todos os dias da tua vida, porque você sabe que ninguém poderia ter te amado com o amor que Ele te amou, ninguém poderia ter te salvado com a salvação que Ele te salvou, ninguém poderia ter te perdoado com o perdão que Ele te perdoou. Eu sei que estou falando para pessoas aqui que entraram muito pressionadas nesse culto de domingo. Pessoas que estão debaixo de pressão. E eu vim aqui te explicar, te esclarecer, que essas pressões têm uma única razão: fazer você voltar atrás, fazer você reconsiderar as decisões que você tomou de fé. E Herodes está mesmo pensando que a história de Tiro e Sidom vai se repetir. E está fechando a torneira para você, achando que você será tão fraco como eles foram. Ele está levantando gente no teu trabalho para te perseguir, está achando que você vai ser tão fraco como eles foram. Mas ele não sabe, ele não contava com a noite desse dia, onde o Espírito de Deus nos enche, onde o Espírito de Deus nos visita com tamanha graça, que com torneira fechada, com torneira aberta, com porta fechada, se assinar o papel, se disser que não assina, se quiser me ajudar, se não quiser me ajudar, o meu Deus eu não nego, o nome dele eu não nego, a graça dele eu não nego, o perdão dele eu não nego. Agora, e você? E você que anda de audiência em audiência, em busca de heróis e salvadores? E você que toda semana se submete a uma experiência de fé diferente? Porque te dizem, é ali, você vai para lá. Te dizem, é acolá, você vai acolá. Te dizem, ó, fulano está aí, você vai atrás do fulano. Te dizem, ó, Beltrano pode fazer, você vai atrás do Beltrano. Você está tonto de tanto buscar saídas e portas por essa cidade. Mas o Senhor me trouxe hoje aqui para te dizer:
eu sou o fim de todas as tuas buscas. Você não precisa buscar mais nada e nem ninguém. Você passou pela porta das ovelhas na noite desse dia. E o bom pastor está aqui. Ele está mandando eu te dizer, eu não quero ver você como bola de ping-pong de um lado para o outro. Eu quero te dar um nome, para ser o nome que você vai gritar no dia da tua angústia. E o nome que você vai celebrar no dia da tua vitória. Um nome só. Você só precisa de um nome. Você só precisa de um Salvador. Você não precisa de uma diversidade de nomes. Você não precisa de um nome que faz isso, um outro nome que faz aquilo, um outro nome que faz casamento, um outro nome que faz... Não, você só precisa de um único nome: Jesus Cristo. E Ele me trouxe hoje aqui para pregar esta mensagem e te dizer: eu te amo com amor profundo. Eu atraí você com cordas de amor até esse lugar. Eu venho trabalhando nesse nosso encontro há muito tempo, você não sabe. Você até tentou fugir desse encontro, mas eu preparei tudo para que você chegasse hoje aqui. Muitas coisas aconteceram. Algumas você viu, outras você nem viu. Algumas ameaças chegaram, umas você viu, outras você nem viu. Porque eu cortei laços e repreendi ameaças antes mesmo de elas se manifestarem diante de você. Eu estou aplainando o teu caminho há muito tempo para você chegar hoje aqui, porque eu precisava te dizer que você não precisa mais caminhar só. Você não precisa mais sentir-se só. Eu não estou te oferecendo um ursinho de pelúcia para você levar para casa. Estou te oferecendo, te apresentando, esse é o melhor termo, alguém para você servir, alguém por quem vale a pena dar a vida. Eu não estou te convidando a dobrar joelho diante de homens. Não estou te convidando a entregar a sua vida a CNPJs, a instituições. Eu estou te chamando a entregar a sua vida àquele que entregou sua própria vida por você. Você já fez muita coisa e depois reconsiderou, não valeu a pena. Mas eu garanto a você que servir a Jesus jamais provocará em você a impressão de que isso não valeu a pena. Você já se arrependeu de algumas pessoas que você ajudou. Você já se arrependeu por ter se aproximado de algumas pessoas. Mas escute bem, provai e vede que o Senhor é bom. Ele não é como as pessoas que maltrataram o seu coração. Ele não é como as pessoas que desiludiram você. Ele não é como as pessoas que traíram a sua confiança. Se todos os homens da terra fossem mentirosos, diz a Bíblia, Deus permaneceria sendo verdadeiro. Ele é Deus. Pastor, o que estou sentindo aqui agora é igual a coisas que eu senti em outros lugares, então me desculpe. Pastor, as coisas que foram provocadas em mim durante essa exposição bíblica foram iguais àquelas que eu senti numa palestra de coach que eu fui ultimamente, então me desculpe. Pastor, o que eu ouvi hoje aqui provocou em mim algo que eu não senti ainda. Pastor, esse ambiente está gerando em mim sentimentos, emoções e decisões que eu nunca senti na minha vida. Então, você simplesmente não pode continuar onde você está. Você precisa comparecer diante do altar, porque o seu coração já está movido, seu espírito já está quebrantado, e você só precisa fazer isso de maneira visível. Porque a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a vida eterna. Talvez no seu coração você já crê no Senhor. Confesse isso com a sua boca e você sairá daqui hoje salvo pela graça de Jesus. Você sairá daqui hoje com a companhia do Espírito Santo e a tua vida nunca mais será a mesma. Pastor, esta palavra é para mim. Eu sou esta pessoa que está sentindo uma coisa que não pode ser comparada a nada que eu jamais senti. Eu me sinto sendo chamado, eu estou com um pouco de medo, tem umas coisas que eu tenho que resolver, eu estou um pouco confuso, eu não entendi tudo da mensagem não, mas você entendeu que Jesus quer salvar você? Você entendeu que Ele quer abençoar a tua casa? Você entendeu que você não precisa continuar correndo por aí, que Ele quer ser o teu Deus, quer morar no teu coração? Então basta, você já sabe o suficiente
Você ainda tem muito a aprender. Eu caminho na fé desde que nasci. Ixi, não sei nada. Você tem muito que aprender, todos nós vamos continuar aprendendo. Mas você já compreendeu o básico que você precisa para permanecer, para comparecer diante do altar do Senhor. Você não vai vir aqui em transe, não. Você vai vir aqui na consciência de que o Senhor Jesus está nesse lugar. Ele está te chamando e que você quer fazer uma aliança com Ele hoje. Então, onde você estiver, eu peço que você me dê um sinal com a sua mão se você nunca confessou Jesus dentro de uma igreja evangélica. E eu peço que você saia do seu lugar e venha no altar aqui rapidamente, porque eu quero orar por você. Saia do seu lugar rapidamente. Onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus na noite desse dia? Saia do seu lugar e venha no altar agora. Isso, venha no altar. Aonde está a segunda pessoa? A segunda pessoa está caminhando bem no corredor central. Onde está a terceira pessoa? Se você está na galeria, sai do seu lugar. Não se preocupe. Eu vou esperar você chegar. Eu só preciso que você faça um sinal. Alguém na galeria vai descer da galeria? Me dá um sinal com a mão, eu vou esperar você com todo gosto. Alguém na galeria? Lá no fundão, peça licença à pessoa que está do seu lado. Pastor, eu já tive aí um dia. Só que o negócio apertou, a torneira fechou. Eu não suportei a pressão. Não suportei a pressão. Eu traí o meu Senhor. Eu sou homem suficiente, eu sou uma mulher digna suficiente para admitir. Eu traí a fé. Eu cedi às pressões. Eu reconsiderei e reposicionei, porque teve uma época que eu não consegui. Foi perseguição, foi dificuldade. Calma. Eu sei que existe um contexto, uma história por trás de tudo isso aí, mas agora não é hora da gente falar disso. Agora é hora da gente falar sobre o seu retorno para a casa do seu pai. Não é que eu tenho uma história para contar. Você vai ter tempo para contar essa história. Não é que não é bem assim. Não, tudo bem. Eu entendo você. Só que nesse momento, tudo que você precisa é não continuar mais aonde você está. Não continuar mais alimentando. Eu posso falar uma coisinha? Lambendo ferida. Ah, não me atenderam. Ah, não me assistiram. Ah, a igreja. Ah, o pastor daquela cidade. Ah, porque lá onde eu era. Não, para. Isso aí não está resolvendo nada. Se Jesus voltar hoje, você não vai conseguir apresentar um dossiê para ele, dizer assim: ah, Senhor, eu me afastei por causa disso. Ele vai te perguntar: mas e eu? Fiz o que com você para você me largar? Então, se você precisa voltar para a casa do teu pai, se você quer perdão outra vez, reconciliação, sai correndo do seu lugar e vem no altar aqui agora. Se você está afastado de Jesus e da igreja, há muito ou há pouco tempo, dessa igreja, de outra, dessa cidade, de outra, não importa. É Jesus que está te chamando. Me dá um sinal com a tua mão, sai do teu lugar e corre no altar. Eu já estou devolvendo a palavra. Você precisa correr. Venha correndo. É o mestre que está te chamando. É ele que está te chamando. Sai do teu lugar e venha no altar agora. Venha no altar agora. Você vai receber a oração dos pastores dessa casa nesse momento. Você ainda tem 10 ou 15 segundos para chegar. É 10 ou 15 segundos que vão mudar o destino da tua eternidade. Você não pode brincar com isso. Você não pode ser tido como escusado. Você ouviu a voz de Deus. Reconheça Ele te chamando. Eu vou chamar o pastor aqui para se aproximar e orar pela igreja. Orar por essas pessoas aqui. É a última chamada.